Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do nosso IAI Talk Show. É um programa de entrevistas que continua com o desafio de trazer histórias inspiradoras de vida para você que assiste ao programa e mostrando que os mais diversos sonhos são possíveis de realização. E nesta segunda temporada, nós definimos como pano de fundo o tema Raízes Piracicabanas. E Raízes Piracicabanas significando que a pessoa a ser entrevistada ou nasceu em Piracicaba, né, ou passou grande parte da sua vida, né, seja infância, seja juventude, em Piracicaba também. E em ambos os casos, a pessoa teria saído de Piracicaba para desempenhar as suas atividades profissionais e fora de Piracicaba observou aí o reconhecimento, o destaque, o sucesso, né? E isso acaba trazendo aí uma inspiração importante aí para todos aqueles que também têm raízes piracicabanas ou não, né? E o intuito desse pano de fundo é trazer a surpresa para você. Você nunca imaginaria que aquela pessoa tinha raízes piracicabanas, que aquela pessoa tinha uma relação forte com a cidade de Piracicaba. E hoje nós temos o prazer de receber o jornalista André Forastieri, um jornalista muito bem sucedido, polêmico, né? E que vai compartilhar conosco uma série de fases da sua vida profissional. E nós ficamos, de novo, muito agradecidos com o patrocínio que temos recebido, a começar do PSEG, aqui de Piracicaba, né? A instituição ligada à educação universitária, a Santere, farmácia humanizada, que está abrindo lojas em Piracicaba, a Vila Bela Acabamentos, que está com uma sede nova em Piracicaba também, a ARC, a Arquitetura Ricardo Chaim, que tem assinado uma série de importantes projetos, né, para Piracicaba e região, e a Delinte, a locação de bicicletas elétricas e entregas sustentáveis, que tem sede em Uberlândia. Seja bem-vindo, André Forastieri. Muito obrigado, Caixeta. O André, ele é piracicabano, só que nascido em Ribeirão Preto, em 11 de agosto de 1965. Ele tem, portanto, quase 57 anos, né?
é de Leão, né? É jornalista formado na ECA. Você estudou na ECA, né, André? Formado não, eu abandonei a ECA. Eu devo ser jubilado. Eu acho que não é comum, viu, Cacheta? Acho que é raro o cara que foi jubilado 2 vezes na USP. Mas eu devo ter sido. Eu nunca fui procurar para ver, porque eu estudei vários anos jornalismo e acabei abandonando e fui trabalhar. Mas eu também entrei em história, que eu não cursei. Então eu imagino que eu devo ter sido jubilado nas 2. Eu sou o famoso curso superior incompleto. Certo. E dentre outras atividades, o André é crítico de cinema, né? E é empreendedor, né? E a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa conversa aí. Bom, André, a primeira dúvida, então você de fato não é, chamemos aí um piracicabano legítimo? Você picareteou, né, Cacheta? Porque eu te falei, né? Eu avisei. Mas é o seguinte, meus pais mudaram para Piracicaba. Minha mãe é nascida em Piracicaba, na frente do mercado. Então, veja, tem tradição piracicabana, né? Mas os meus pais moravam em Ribeirão Preto. Meu pai estava acabando a faculdade, fazendo residência lá, e ele era médico, né? Então, eu nasci lá em agosto, mas no final do ano, com 4 meses, já mudamos para Piracicaba. Então, quando me perguntam, eu sempre falo que eu sou piracicabano, porque eu, enfim, cresci em Piracicaba, vivi até os 17 anos em Pira. Legal. E eu me lembro bem dos seus pais, né? Dr. João Carlos, né? Dona Valderez. Me lembro, naturalmente, muito bem da casa na Rua Benjamin, né? Me lembro do Frangão, né? O pessoal te chamava de Frangão, alguns. Né? Meu apelido para os amigos piracicabanos, até hoje os amigos piracicabanos antigos me chamam de Frangão, Frango, Franga, Frangues e várias variações aí. Em São Paulo, isso aí já virou tradição. Assim, ninguém me conhece como André em Piracicaba. Então, e eu me lembro de alguns dos amigos, né? Particularmente o próprio Chaim, né? O Otávio, o Crespa, né? E uma série de outros aí. Você guarda boas memórias de Piracicaba, o André? Locais da cidade, pessoas da cidade que você ainda se lembra bem, não se esquece? Claro, pô, eu passei infância e adolescência lá, né? Enfim, aí em Piracicaba, então não tem como, é super marcante, né? Fiz amigos para a vida toda, o Marcos Chaim mesmo, que é, enfim, teu primo, né? Que era, a gente era vizinho, junto com os irmãos, claro. Enfim, mas tenho amigos que ficaram para sempre. Agora, acontece o seguinte, quando meus pais moraram em Piracicaba, até a fim da vida deles, alguns poucos anos atrás, né? Mas eu não fiquei, depois que eu fui para São Paulo, eu não fiquei frequentando tanto Piracicaba, porque quando eu ia para Pira, meu pai tinha uma chácara perto de Águas de São Pedro. E no final de semana ele sempre estava lá. Então eu sempre ia direto para lá. Então eu não ficava tanto na cidade, encontrando os amigos, assim, frequentando tanto a cidade. Eu comecei a frequentar mais a cidade quando eles estavam mais velhinhos, não ficavam mais tanto tempo na chácara, entendeu? Mas eu mantive, enfim, relações com várias pessoas da infância e da adolescência, né? Ontem mesmo estava falando com o Mauro Rontani, que é aí, enfim. E agora, quem continuou sendo muito próximo, até porque veio para São Paulo e a gente manteve a amizade muito próxima, é a Ana Darcy, filha do Raul Darcy, aí, que foi professor, enfim, e de uma família muito conhecida aí. A gente é muito amigo, se vê sempre aqui em São Paulo. E eu tenho um grande amigo, grandíssimo amigo, que mora em Pira, com quem eu falo sempre, que é o Ronaldo Pacini Maciarelli. Também é primo dos Pacini, aí, que você conheceu alguns aí e tal, também estudou com você. E o apelido dele é baiano. Então, muita gente
vai lembrar dele, porque ele é baia lá, estudou no CLQ na mesma época aí que eu, tal. Tinha muito amigo até hoje. Legal. E daí, André, quando você tinha já os seus 17, saiu da terrinha e foi para São Paulo. Foi fácil? O que você se lembra dessa época de mudança aí? Eu queria muito sair de Piracicaba e vir para São Paulo, porque eu achava que era a cidade que tinha mais vida cultural, mais vida. Mais vida, né? Como diz um amigo meu, tem algumas cidades que não ficam no país, ficam no mundo, né? São Paulo fica no mundo, não fica no Brasil. Fica no Brasil também, né? Eu acho que a única cidade cosmopolita de verdade do país é São Paulo. Então, eu queria vir para cá. Mais do que querer ser jornalista, eu queria vir para cá. Então, eu prestei vestibular, prestei para a ECA, passei. Milagrosamente, eu passei na USP. E nunca fui um grande aluno que tivesse notas muito boas, assim. Mas eu bem de português, essas coisas assim, mais de humanas. Deu para passar. E aí eu fui para São Paulo, com 17 anos, imagina, molecaço, né? E foi muito legal. No começo, eu tive um choque, que eu achei que a universidade ia ser muito mais interessante e divertida. E, na verdade, não foi, porque no ano que eu entrei, foi o ano que ficou difícil entrar em jornalismo. Então, só tinha CDF na minha classe. Então, eu achei que ia cair num lugar com um bando de maluco, gente doidona e tal, e o doidão era eu, que era um cara super de 17 anos de Piracicaba, entendeu? Então, foi um pouco desapontador nesse sentido. Eu não tive uma experiência universitária muito interessante, tanto que depois de alguns anos eu larguei, voltei, no final acabei largando mesmo e nunca mais voltei. Mas foi legal, imagina, vim para São Paulo, enfim, fiz amigos, fui viver a vida de moleque paulistano, assim, foi legal. E André, você veio para São Paulo e deixou o sotaque em Piracicaba? Perdeu o sotaque totalmente, hein? Ou nunca teve? Eu tive, mas não tinha tão grande, porque assim, o meu pai não era de Piracicaba, né? Meu pai é de Jaú, né? E a minha mãe, embora fosse de Pira, ela viveu muito em Jaú, em Campinas, em vários outros lugares. Então, meus pais já não tinham um sotaque tão puxado. Então, eu tinha um sotaque, claro que tinha sotaque, mas eu não tinha aquele sotaque mais... que não é só o R, é o anasalado, né? Tipo, parece que o nariz está né, com problema aqui. Então, mas eu falo dialeto, viu, Cacheta? Se eu chegar em Piracicaba, em 2 dias, eu tô meio... Certo. O André, e daí no começo da sua carreira como jornalista, você trabalhou na Folha, né? Na Folha de São Paulo. Sim. E daí eu me lembro chamemos de incidente, né? Você acabou sendo demitido da Folha porque a Folha tinha aquele suplemento que era o Folhatim, né? E no Folhatim você comenta que o país não teria jeito enquanto não baleassem Regina Casé, né? Então era o crítico já sofrendo com a crítica, André? Como foi isso? Na verdade, a história não é exatamente essa. É o seguinte, eu trabalhei na Folha, o primeiro emprego foi na Folha, na Ilustrada, né? Eu cobria música, cobria cinema, escrevia de quadrinhos, era repórter também, fazia reportagens de rua. Então, eu trabalhei lá algum tempo, depois eu saí e fui ser editor de uma revista chamada Bis, que era uma revista de música, né? Daí, depois disso, mais para frente, eu já tinha minha editora, já tinha começado a editora, que eu comecei em 93, montei meu negócio em 93, meu primeiro negócio. E aí eu era colunista, na verdade, do Folhetim. Eu fui editor do Folhetim, fui o primeiro editor do Folhetim, né, no caderno para adolescente da Folha. E eu tinha uma coluna lá. E essa coluna, como toda coluna assinada na Folha, naquela época e hoje, ela passava por um processo chamado embargo. Ela era sempre lida por responsáveis no jornal para ver se não tinha nada fora do esquadro, assim, ou algo que o jornal pudesse achar, enfim, questionável, ou tivesse algum problema maior. Então, a minha coluna no Folhetim, eu tinha muita liberdade para fazer, era uma coluna basicamente de música, cultura pop. Teve uma vez que eu escrevi um artigo
que a direção de redação pediu para não ser publicado inteiro, na íntegra. Eu falei, não tem problema nenhum. De fato, não tem problema, não sou dono de jornal, né? É natural, não é censura, não. E eu fui lá e escrevi outro artigo, e tudo bem. Eu não me pediram para mudar, derrubaram o artigo inteiro, eu fui lá e escrevi outro, não tem problema, acho natural, eu não acho isso estranho. Agora, esse artigo em particular, que eu estava. É uma zoação, com uma entrega de um prêmio da MTV, com várias pessoas que estavam lá, inclusive com a Regina Casé, que eu peguei a Regina Casé como um exemplo, um símbolo do que eu acho que tem uma coisa muito errada na cultura brasileira, que é essa coisa de todo mundo querer ser amigo de todo mundo, e todo mundo ser muito legal com todo mundo que interessa ser legal, sabe? Todo mundo que interessa que vai aparecer. Você vai ter destaque, você vai ter fama, você vai ter incentivo, você vai ter dinheiro, você vai ter marketing ali das empresas gostando de você, enfim. Mas, enfim, aí esse artigo foi lido pela direção de redação e foi aprovado para publicação. Entendeu? Então, aí, depois que foi publicado, aí começou a dar. Aí tinha um cara lá que era um chefe de redação lá que não tinha visto, que era amigo da Regina Casé, aí bababá, mas no final, viu, Cacheta, foi até interessante, porque eu fiquei com muita fama de valente, mas sem ter muito trabalho. Eles me tiraram da coluna, deram para um cara que fez a coluna muito melhor que eu, aliás, que é um grande amigo meu, que é o Álvaro Pereira Júnior, que é jornalista também, da Globo há muitos anos. E eu fiquei com fama de valente, não foi nenhum grande perda para mim, e a Folha me defendeu, porque a Regina Casé me processou. E aí quem pagou toda a defesa tal, e ela pediu milhões na época, milhões, literalmente milhões de reais. Nunca conseguiu um dinheirinho de merda, entendeu? E que a Folha me defendeu, e a Folha pagou o dinheirinho de merda, e a Regina Casé queimou a fita com o Otávio Frias durante décadas. Então, na verdade, foi melhor que a encomenda o resultado. Mas eu não vejo como crítica, eu não vejo como censura. Eu quero deixar isso bem claro. Assim, eu acho que se você é dono de um jornal ou de um veículo, qualquer veículo, um veículo de internet, qualquer coisa, você é responsável por aquele veículo e você é dono daquilo. Então, você sabe onde o calo lhe aperta, né? Você sabe quais são os seus interesses comerciais, e é natural que existam interesses comerciais, e você sabe qual é a tua visão política, você sabe como é que é a tua... Enfim, o que você acha adequado ou não do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista de conteúdo em geral, inclusive de publicidade, para aquele veículo. E você vai tomar decisões com relação a isso, e quem topa trabalhar como funcionário, né, ou como colaborador, ou como um colunista, articulista, tem que ter essa consciência, tem que entender, não tem que ficar gritando censura quando alguém chega e fala isso não é censura, isso é outra coisa. Você pode até falar que é um poder econômico que não permite que determinadas coisas circulem, pode ser, mas censura é outra coisa. Ok. E André, eu me lembro da sua época na revista Bis, né? Que era uma revista de música, né? Tinha também a revista 7, né? Era 7 que chamava? 7. Eu fui redator-chefe da Bis bastante tempo e da 7 há algum tempo. E áureos tempos, e tempos em que, por exemplo, né, o rock estava em alta, né? Hoje em dia, você diria que o rock está em baixa, André? Eu sou suspeito para falar porque eu escrevi um livro chamado O Dia que o Rock Morreu, né? Então, eu me diverti muito como editor de revista de música, cobrindo essa área, cobri festivais, entrevistei gente interessante, entrevistei a Tina Turner e o Kurt Cobain, tá bom, entendeu? Tá legal. Assim, vi muita coisa acontecer, mas o que eu digo é o seguinte: o rock, assim como um gênero musical, né, assim como o jazz, ou o blues, ou o samba, ou o que você quiser, vai continuar gerando boas canções. Nesse sentido, não é que acabou, mas essa música é tão boa, como acabou? Não, evidentemente, como o jazz continua. Você pode fazer incríveis polcas ou valsas no século XXI,
não quer dizer que esse gênero tenha a vitalidade ou a importância social, cultural que tinha antigamente. Então, o que eu digo é o seguinte: o rock no sentido amplo, né? O pop rock, a música pop. Aí eu estou incluindo o Bob Marley, por exemplo, que é reggae, por exemplo, ou bandas de heavy metal, ou o Roberto Carlos. Tá? Então é o seguinte: teve um momento X em que a música pop era a principal transmissora do novo. Tá? Então, se você quiser saber qual era a nova droga a tomar, a nova roupa a usar, o novo corte de cabelo, os novos hábitos sexuais, o que havia de mais novo circulando na cultura jovem, você aprendia isso vendo as pessoas, vendo as capas dos discos, lendo as letras, ouvindo a música. Era o transmissor do novo. Depois, com o videoclipe, né? Era o principal corrente de transmissão do novo para o jovem, era a música pop, e dentro da música pop, eu sempre digo, o pop é o sim, o rock é o não, né? O pop é a favor e o rock é contra, né? Então, assim, não é uma questão musical de como é que são os acordes ou como é que é o 4x4, não é o ponto. O Bob Marley era rock, entendeu? Ele era, então, enfim, então o rock deixou de ser o principal transmissor do novo a partir da meados dos anos 90, quando a internet tomou esse papel. Então, assim, a gente hoje... e tem música na internet? Lógico, tem música, tem rock. A Anitta não seria a maior estrela do Brasil se não tivesse esse suporte digital, né? Mas e não incomodaria tanto, inclusive. Mas esse que é o negócio. Então, a gente trocou, é muito melhor hoje. Hoje é muito mais rico, inclusive para quem ouve música. Em vez de você ter que correr atrás de comprar um vinil caro pra caramba, que nem chegava lá na Som 6, lá em Piracicaba, né? Ou gravar a fitinha dos amigos e tal, você tem aí as plataformas de streaming, você tem um monte de gente legal fazendo curadoria. Eu faço um podcast com meus amigos, a gente tem mais de ouvintes em mais de 80 países, Cacheta. A gente faz de farra, entendeu? Assim, então, é muito melhor e mais rico hoje. Muito, muito, infinitamente. Mas, de fato, eu não tenho nenhuma nostalgia, eu odeio nostalgia. Mas não quer dizer que você não pode ter afeto, seria até bizarro você não ter afeto para o seu velho disco de vinil, ainda que eu não ouça mais discos de vinil, entendeu? Mas era outra época, o rock era muito importante e hoje não é mais. Legal. E, André, daí acho que uma fase nova na sua vida, você acabou fundando a editora Acme. E com isso, houve oportunidade para a publicação da revista Herói, né? Que foi um marco, né? E muito acompanhada aí pelo sucesso dos Cavaleiros do Zodíaco, né? A revista ela era coeditada, né, pela editora Sampa, e alguns anos mais tarde mudou o nome para Conrad Editora, né, onde você ficou um bom tempo, e foi uma das primeiras editoras que investiu forte nos mangás, né? Eu sou um total ignorante, né, em quadrinhos, né? Então, para mim, tudo é gibi, né? Mas eu sei que não é bem isso. É tudo gibi mesmo. É tudo gibi. E daí, na sequência, você acabou fundando a Futuro Comunicação, né? Uma nova versão da revista Herói. Então, dessa época, né, e quem sabe hoje, enxergando um pouco mais essa época, que característica que tinha o público leitor dessas revistas, né? Uma característica principal. Nós não temos mais esse tipo de público. O que você pode dizer do leitor dos gibis, de uma maneira geral?
Minhas aventuras com editoras, né? A gente sempre tiveram um eixo principal que era fazer conteúdo pop, fosse mais para criança ou fosse para adulto. Embora a gente tenha publicado livros de política, romances, quadrinhos adultos, enfim, uma série de coisas bem alternativas, até de vanguarda, algumas delas, na Conrad e em outras editoras que eu fui sócio. Mas a Herói foi um fenômeno mesmo. A Herói chegou a vender mais que a Veja, lá em banca, era semanal a revista. E a gente era uma editora pequenininha, enfim, muito, muito rápida, muito ágil. E o sucesso da Herói, que era uma revista de jornalismo para moleque, era uma revista de jornalismo que falava de gibi, desenho animado, super-herói, filmes de ação, ficção científica, videogame, né? E aí o sucesso da Herói na sequência, a gente foi aprendendo mais e mais sobre como ter uma editora e a gente de fato era muito disruptivo, usava a tecnologia da época de uma maneira que as editoras abriam, as grandes editoras não tinham noção do que a gente estava fazendo. A gente era muito, muito maluco e muito valente e muito rápido. Então, o sucesso da Herói, a gente sabia que os videogames eram fundamentais, era um eixo central da nova cultura que estava chegando, e hoje está aí mais, não pode ser mais explícito isso, né? Inclusive pela gamificação da experiência geral de todo mundo, né? Quando você usa um aplicativo que não tem nada a ver com games, ele é gamificado, ele é pensado para você ficar, para ser imersivo, para te seduzir, né? Enfim, aí a Herói a gente fez revista para menina, Super Menina, fez Smack, que era para menina também. A gente fez a Nintendo World, revista oficial da Nintendo no Brasil, que a gente fez muitos anos, um contrato que a gente fez com a própria Nintendo. Por causa do sucesso da Nintendo, a gente trouxe Pokémon para o Brasil. Não existia nada de Pokémon. Ninguém sabia o que era Pokémon no Brasil. A gente investiu para fazer as revistas oficiais de Pokémon no Brasil. Depois fizemos a EGM no Brasil, Electronic Gaming Monthly, que era a principal revista de videogames dos Estados Unidos, que tinham várias edições internacionais. Nós licenciamos, trouxemos para o Brasil. Foi a primeira revista de videogames para adulto no Brasil. E durou muitos anos, tinha anúncio para caramba, foi um momento muito interessante. E isso teve sequências, fizemos PC Magazine, que era revista de tecnologia, fizemos Play, uma série de coisas lá, e publicando ao mesmo tempo livros, quadrinhos. Aí trouxemos os mangás para o Brasil na leitura original, de direita para a esquerda, né, com contrato com as editoras japonesas, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco e tantos outros. Então, assim, isso aí foi toda uma história longa que impactou muita gente fez a gente construir uma editora muito legal, muito sólida. A gente falava assim que a Conrad é a editora mais legal do Brasil, e era mesmo. Era a mais legal do Brasil, disparado. A gente publicava coisas que ninguém publicava, coisas de ultra vanguarda, que a gente sabia que a gente ia perder dinheiro, e fazia revistas super pop, legais, que a gente tinha muito orgulho de fazer também. E até hoje as pessoas me falam, cara, muita gente aprendeu a ler lendo a Herói, e muita gente aprendeu a ler lendo Pokémon Clube, muita gente entrou em mundos e virou até profissional com essas coisas. A gente publicou quadrinhos e as pessoas me agradecem. Não, o nego me para na rua e fala assim, obrigado por ter feito a melhor edição de Sandman da história, com capa dura. Obrigado de trazer para o Brasil de novo o Robert Crumb, obrigado, não sei o quê. Sabe assim? É uma satisfação incrível, entendeu? Agora, acontece o seguinte, tem o quadrinho, ele vive o seu melhor momento na história do quadrinho, tá certo? No Brasil também tem uma publicação ultra diversificada para todos os gostos, para homem, para mulher, para menino, para menina, para LGBT, para negro de direita, negro de esquerda, o que você quiser. O que você quiser. Muita coisa boa, muitos criadores brasileiros sensacionais. Hoje você tem crowdfunding, as pessoas conseguem financiar seus próprios projetos para publicar como eles querem, sem o editor ficar enchendo o saco, entendeu? Então, assim, é maravilhoso o cenário dos quadrinhos no mundo. Os quadrinhos foram relativamente pouco afetados pelo digital. A experiência de ler quadrinho, eu leio bastante quadrinho digital, mas a experiência de ler quadrinho, a maioria das pessoas
pessoas um pouco mais velhas preferem sempre virar a página, ver a arte legal, sabe? Essa experiência. A molecada mais nova pega no mangá, principalmente mangá, no digital vai muito bem. Então, assim, existe um mercado incrível, riquíssimo, riquíssimo, sobre todo tema que você quiser. Quadrinho é como cinema, tem assim todos os gêneros, para todos os gostos, em todos os formatos. Eu sempre acho divertido quando as pessoas falam assim, eu não gosto de quadrinho. Para mim, é o que nem falar assim, eu não gosto de música. Assim, eu entendo você não gostar de heavy metal, eu entendo você não gostar de valsa, mas para mim, quando eu falo, as pessoas acham que não gostam de quadrinho, porque o que elas imaginam que é quadrinho é Mônica ou é Homem-Aranha, e tem muitas outras coisas. Dito tudo isso, Cacheta, incompridei para contar a história, mas assim, é o contexto da coisa. Hoje, não existe mais o mercado de revistas. Não existe mais o mercado de revistas no Brasil, por duas razões. Primeiro, porque o digital comeu, como comeu em outros lugares, né? E segundo, porque no Brasil você tinha um monopólio da distribuição de revistas do Brasil, que era da Editora Abril. E a Editora Abril fez anos e anos um monte de besteiras, de todos os pontos de vista, que ajudaram a destruir o mercado de quadrinhos, o mercado de revistas. Evidentemente, os sócios se deram muito bem, não tiveram nenhum problema, mas eles quebraram a empresa, deixaram de pagar um monte de parceiros, editores parceiros, funcionários e companhia aberta, fornecedores, etc. Deram um cambal, tá certo? Foi isso que aconteceu. E eles tinham o monopólio da distribuição de revistas no Brasil. Quando eles quebrou o monopólio, acabou a distribuição, não tinha mais como chegar a publicação. Então, se você for hoje para a Argentina, para o Peru ou para o México, para não falar da Europa e dos Estados Unidos, o mercado de revistas lá é muitíssimo maior que o brasileiro, muito mais saudável, porque você e eu, e gente que tem 30 anos de idade, se botar uma revista na frente, você vai gostar de ler. Tá certo? Então, assim, de um lado, aí Abril, além de tudo, tinha um papel monopolista, cartelizador, na questão da venda de publicidade. Então, a Abril, embora tivesse metade da circulação, 40%, 50% do total da circulação de revistas do Brasil, tinha 80%, 90% do total de publicidade em revistas. Então, também foi isso. Quando eles foram ficando cada vez piores e fazendo produtos piores e, no final, quebraram, também as agências de publicidade e os clientes foram tirando dinheiro da publicidade, tirando dinheiro. Então, no final, aconteceu o seguinte, o mercado de revistas ficou sem publicidade e sem distribuição. Então o que aconteceu no Brasil, aconteceu especificamente no Brasil. No resto do mundo também tem Facebook, Instagram, YouTube, tudo isso que a gente sabe que tem. O mercado de revistas no mundo inteiro é muito menor do que era 10 anos atrás ou 20. Mas em outros lugares ele sobreviveu e, quem sabe, continuará vivendo. E no Brasil, praticamente acabou. E é interessante, eu imagino que você deva assistir o Big Bang Theory. Já vi, não sabe que eu não sou muito fã, não, mas eu já vi. Mas é super comum eles visitarem e comprarem, né, revistas, gibis, né, numa loja específica. É um set bastante popular da série. É o Comic Store, a Comic Store. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha, em um determinado momento, você tinha 8 mil Comic Stores nos Estados Unidos. Hoje você tem 2 mil. Né? Mas por quê? Porque as pessoas não compram mais? Não, é porque as pessoas compram pela internet e recebem na casa delas, né? Ou compram digital direto, né? Ou compram, em vez de comprar o gibizinho, compram já o encadernado, né? A graphic novel pronta, né? Mas no Brasil tem também. Aliás, no Brasil tem algumas comic stores legais e está tendo uma volta que eu acho muito legal, Cacheta, de livrarias de rua em São Paulo. Aquelas grandes mega stores todas quebraram e talvez não tivesse sentido existir mesmo, mas tem muita livrariazinha de rua pintando e sobrevivendo e indo bem, e reunindo pessoas. É bem legal esse movimento. Legal. E André,
E daí você deu seus passos por outras mídias, né? E eu me recordo da sua inserção no portal R7 da Record, né? Você foi, acho que inicialmente, blogueiro do portal, e depois você virou editor executivo, parece que entre 2014 e 2017, né? Eu queria que você comentasse um pouco aí sobre esse papel das grandes redes de TV sobre o desenvolvimento das mídias sociais. Olha, não é tão grande quanto parece. Foi muito interessante para mim, porque quando chegou nessa época, lá para 2010, por aí, embora demorasse anos ainda para o mercado de revistas e de livros. O mercado de livros também, eu deixei de publicar livro, também, Cacheta, porque eu vi o que estava acontecendo, que o negócio de livros tinha virado, de um lado, gigantes, como a Companhia das Letras, que depois foi até vendida para a Penguin, que é a maior Random House, né, que é o maior grupo a maior editora do planeta, e do outro lado, editoras que eram hobbies, praticamente. E eu já tinha publicado um monte de livro na vida, estava feliz e tal. Falei, cara, não dá mais para fazer. Ou você tenta virar um gigante, vende para um gigante, vai trabalhar para um gigante, ou você vai virar um hobby. Esse negócio está acabando. E realmente acabou. As editoras médias praticamente acabaram no mundo inteiro, né? Então chegou uma certa hora que eu falei, pô, eu tenho... Isso faz, sei lá, 2010, 2008, por aí. Também teve a crise internacional de 2008, que afetou muito a publicidade na área de tecnologia e games. E isso bateu aqui no Brasil. Então, revistas que eu tinha, que tinham uma boa publicidade, que tinham uma boa circulação, até tinha bastante leitor, passaram a ter pouca publicidade por causa de um problema lá da quebra de 2008, lá da super crise que teve internacional e que afetou muito as empresas de tecnologia. Elas cortaram publicidade. Então, eu estava vendo o que ia acontecer. Eu falei, pô, assim, ou eu vou para o digital com vontade, eu sempre gostei de tecnologia, sempre fui metido com internet e tal, não sei o quê, mas ou eu descubro como trabalhar com isso, ou eu vou ficar obsoleto. Vou ter que, sei lá, vender hot dog na pracinha, entendeu? E aí, eu estava vendo isso acontecer com um monte de empresas pelo mundo, um monte de jornalista. E as redes sociais bateram essa hora. E eu não entendi no começo. Eu não entendi o Facebook quando ele apareceu. Eu não entendi aquilo ali. O YouTube dava para entender, mas os YouTubers começaram nos games, né? Então eu comecei a prestar atenção naquilo. Eu falei, cara, isso aqui está mudando, isso aqui as TVs vão perder importância, os veículos todos grandes vão perder importância, as circulações gigantescas da Folha do Estadão vão todas despencar, isso aí vai tudo por água abaixo. E a publicidade vai sair, a publicidade vai para as plataformas digitais, porque o inventário cresce a cada dia, porque a gente faz mais e mais conteúdo, então o inventário cada vez cresce mais, fica mais barato, não vai dar para você cobrar pela escassez de inventário, a escassez de possibilidade de comunicação com o usuário final. Isso aí você faz de uma maneira muito mais assertiva, muito mais precisa. Fui entendendo isso aí. Aí chegou uma hora que eu estava já muito tirando o pé do papel, e eu tive uma oportunidade, fui convidado para ter um cargo muito interessante, importante ali no R7. Eu já tinha um blog no UOL, e eles tinham me convidado para passar o blog para o R7 quando o R7 começou. Eu publiquei mais de 1.000 artigos em 9 anos lá, escrevi para caramba, sobre todo tipo de tema, foi super legal, super, aprendi demais. E eu fui aprendendo também como é que esses conteúdos eram distribuídos na rede social, o que funcionava, o que não funcionava, o que causava, o que não causava, o que engajava, o que não engajava, né? Fui aprendendo, fui testando. Aí chegou uma hora que os caras falaram, depois de vários anos, você não quer vir trabalhar aqui? Ser editor executivo? Tá? Aí, o que eu vou fazer? Ah, não, você vai fazer... Eu falei, cara, eu vou estar numa empresa grande, que está investindo pra caramba, para ser uma empresa muito grande em digital, e eu vou enxergar, eu vou poder conversar diretamente com os caras do Google, com os caras do Facebook, com os caras do Twitter, com os caras dos principais players internacionais e nacionais de digital, e eu vou aprender, vou enxergar, ter uma perspectiva que hoje eu jamais vou ter de fora.
Então, foi muito interessante. Fui para lá, aprendi um bocado, também aprendi que eu não quero nunca mais para trabalhar em empresa grande. Ela é de empresa nenhuma, mas particularmente em empresa grande na minha vida, porque eu estou muito estragado, viu, Cacheta, para trabalhar para os outros. Eu fiquei muitos anos trabalhando só para mim e, enfim, eu não tenho todo o ritual da Corp ali. Eu trabalho bem com grandes empresas prestando serviço para elas, sabe? Assim, mas lá dentro, às vezes, eu fico um pouco entediado, assim, um pouco incomodado. E, enfim, mas daí foi isso. Então, foram alguns anos bem interessantes. O que aconteceu também de lá para cá, que dá para enxergar muito bem, a pouca... O brasileiro continua vendo. O brasileiro vê muito mais TV do que a gente acha, né? No nosso grupinho aí, na classe AB, que é tipo 10% da população do país, o Brasil tem 208 milhões de habitantes, tá? 20 milhões o que você acha que é o Brasil são 20 milhões, sabe? A sua empregada está nos 20 milhões. É isso que é o negócio. Então, assim, aí tem o outro Brasil, o Brasil que não tem Netflix, não tem streaming, não tem nada desse troço aí, tá certo? Então, nesse Brasil, o Brasil do Gustavo Lima, lá, não sei o quê, ainda tem, a TV é muito importante, a TV é muito influente, a TV tem muita força política, a TV tem muita força para criar e destruir mitos, né? E para contar histórias que organizam a cabeça das pessoas. Naturalmente, quanto mais jovem, menor o impacto dessa TV. Mas é muito forte. Dito isso, não necessariamente um conteúdo da Globo, ou da Record, ou da Folha, ou de qualquer grande veículo brasileiro, ou da CNN, vai ter mais impacto no Twitter, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, do que o conteúdo que um veículo pequeno faça, ou que eu faço como pessoa física. Entendeu? É muito mais fácil. Tem influenciadores aí, tem 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 5 milhões de seguidores, que o cara dá um pum, isso aí impacta na internet de uma maneira que a manchete da CNN nunca vai conseguir ter. Muito difícil. Entendi. Agora, o André, é interessante, né? Porque você teve também essa sua fase aí de escrever livros e teve esse envolvimento mais forte aí nas mídias sociais. E a grande imprensa sempre noticia, por exemplo, o seu papel no LinkedIn. Né? É um dos caras mais lidos no LinkedIn, tem zilhões de seguidores, etc. Né? Você também tem um podcast com seus amigos aí que você comentou, né? O ABFP, né? Que é o Álvaro, né? Que é o Álvaro Pereira Júnior, né? O Álvaro aposentou, ele saiu, ele não tinha tempo, ele aposentou, cansou de podcast. Aí, são Amigos, Barcinski, Forasta e Paulão. É isso aí. Em vez do Álvaro, a gente trocou o A de Álvaro por Amigos. Então, a gente sempre tem um convidado diferente para participar do podcast. O podcast quinzenal que a gente faz. Legal. E naturalmente, da mesma forma que no LinkedIn, para esse podcast, existe uma métrica, né? Associada à audiência, etc. Então, a gente vê, né, sei lá, vídeos com, de fato, bilhões de visualizações, né? Digital influencers com, né, milhões de seguidores, etc. A pergunta é, essas métricas são de fato confiáveis? A gente pode acreditar nessa dimensão mesmo? O que você diz? As métricas são verdadeiras. Existem maneiras de burlar as métricas? Frequentemente há quem use robôs, né, como se fala, ou até existem fábrica de clique, tem gente que paga pessoas centavinhos para nego ficar lá dando like.
fica dando like no que o político falou, fica dando like no que... Então tem essas coisas. Tem o gabinete do ódio, né? Assim, isso até é uma coisa já institucional. A gente paga, do nosso imposto que você e eu pagamos, quem está assistindo paga, o gabinete de ódio fica fazendo isso para promover as políticas do nosso presidente. Então, ou as antipolíticas do nosso antipresidente. Então, é possível burlar? É possível burlar. Mas, assim, aquele negócio, é que nem hacking, né? Cada vez mais, de um lado, as estruturas têm que ir mudando para se aperfeiçoarem no combate a essas fraudes, né? E, do outro lado, os fraudadores sempre vão correr atrás, né? Para fazer isso também. Mas, de fato, assim, você pode confiar que quando a Anitta fala um negócio, realmente 2 milhões de pessoas deram likes? Pode confiar, sim. Não é uma coisa tão... Porque eu estou falando assim, dando o exemplo da Anitta, porque ela é assim, a maior influenciadora do Brasil em termos de número de seguidores, né? Mas eu, por exemplo, no LinkedIn, eu não tenho acesso ao software do LinkedIn, eles não abrem o software do LinkedIn para poder olhar lá, ou botar os especialistas para olhar e falar, olha, realmente o algoritmo está super perfeito e tal. Mas, de fato, eu tenho lá 507 mil seguidores no LinkedIn, dependendo do que eu publico, eu posso ter poucas visualizações para o tamanho da minha comunidade, posso ter 500 ou 1.000 ou 2.000, que para mim é nada, entendeu? Ou pode ter coisas que tem 100 mil visualizações. Depende do tema, depende da temperatura, depende da provocação, depende de várias coisas, né? No LinkedIn, meu foco é falar do novo mundo do trabalho, falar de como lidar com ele, compartilhar conteúdo das coisas que eu faço, de projetos que eu tenho, mas também colocar questões do mundo dos negócios, do mundo da política, do mundo do dinheiro, do mundo do trabalho, que eu acho que são relevantes, que não necessariamente as pessoas colocam muito no LinkedIn. Então, eu não coloco muito por aí. Então, é isso. Você pode confiar desconfiando, mas você não pode falar assim, isso é tudo mentira, que nem pesquisa, né? Essa pesquisa não dá para confiar. Geralmente não dá para confiar porque o candidato não está em primeiro, né? Quando está em primeiro, você fala, tá vendo? Então, assim, métrica de internet é assim, quando a gente bomba, né? Tá vendo o YouTube, tive não sei quantos likes. Quando a gente vai mal, a gente fala, isso aí não é, entendeu? Tem esse lado também. É isso aí, bom. O André, e para tentar concluir essa sua vida longa aí, atualmente você quer concluir minha vida longa, cara? Eu quero ter uma vida longa para muitos anos ainda, pô. Tá de sacanagem. Você é mais velho que eu, tá querendo concluir minha vida longa, Cacheta? Olha, você fez coisa, pelo amor de Deus. Então, você, ao que consta aí, parece que agora está mais atuante no empreendedorismo. Você tem uma empresa, a Compasso, né? Que acaba envolvendo aí uma rede de profissionais qualificados que cria aí um conteúdo sobre medida, né? Eu queria aí que você discorresse um pouco sobre as dificuldades de um empreendedor. Olha, eu montei minha primeira empresa em 93, vai fazer 30 anos, né? Então, já passei por tudo, cara. Já passei por tudo. Dólar alto, dólar baixo, muda a política, muda o presidente, muda a economia global, muda a economia nacional. Já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, já tive sócio legal, já tive sócio canalha, entendeu? Tudo que você puder imaginar, tá? É muito difícil ser empreendedor, é muito difícil ser empreendedor no Brasil. O apoio é nenhum. Mas tem dinheiro? Não tem dinheiro. Se você quiser começar, não tem dinheiro. Depois de um tempo, mas as pequenas e médias empresas, não, pequena empresa fatura mais de 20 milhões, é pequena empresa, entendeu? Então, assim, na prática, para você começar, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, o que aconteceu, Cacheta, curiosamente, foi o seguinte. Quando eu estava ainda trabalhando na área de games, muitas empresas de games que queriam vir para o Brasil, fazer negócio no Brasil, ampliar seus negócios no Brasil,
conversava com a gente tinha revista, tinha site, a gente fazia eventos e tal. Eu falei, pô, vocês não ajudam a gente a desenvolver essa parte do marketing, da comunicação? Então, a gente viu que era um negócio isso aí. E começou a fazer, em vez de ser uma editora, a gente virou uma editora barra agência, especializada no segmento de games e um pouco de área de tecnologia, notebooks e tal. Então, então a gente foi aprendendo meio a lidar com isso aí. Então, anos depois, eu já tinha know-how, vamos dizer assim, de pensar a comunicação para empresas que queriam fazer negócio, ou ampliar seus negócios, né? Então, de um lado, tinha isso. Do outro lado, por causa da minha atividade, eu fui divulgando um pouco isso, também fui fazendo mais coisa no LinkedIn, e eu comecei a ser reconhecido como um cara, e pô, esse cara, de um lado, o cara é mais velho, tem cabelo branco, então o cara, num certo sentido, já passou por muita coisa, tem uma experiência para compartilhar. Por outro lado, eu falo assim, pô, mas esse cara também é do mundo digital. Tá vendo? Então, olha que puta monte de seguidor que ele tem. Ele deve saber alguma coisa sobre LinkedIn, sobre internet, sobre rede social. O cara tem blog, o cara faz... Então, assim, uma galera mais jovem olhava para mim como um cara que conseguia falar a linguagem do digital, mas tinha experiência de quase 30 anos empreendendo, que é uma experiência muito mão na massa, né? E me reinventando, como falo, né? Você me reinventando. Eu sou que nem cobra, fico trocando de pele, mas não é porque eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero ficar na minha zona de conforto. Só que o mundo vai mudando, se eu não mudar junto, aí que eu não tenho conforto nenhum, entendeu? Então, eu comecei a ser reconhecido um pouco por esse lado. Então, eu comecei a ser chamado para dar consultoria de comunicação, para dar consultoria de negócio. E aí, muitas vezes, eu fui aprendendo que as pessoas queriam que eu ajudasse na comunicação, só que estava errado antes, o serviço não estava bem definido, o produto não estava bem, a modelagem do produto não estava clara, às vezes nem internamente. E não é só empresa pequena, muita empresa grande faz coisas que não consegue comunicar direito, mas às vezes não tem clareza nem no que está fazendo. Então, chegou uma hora que eu peguei e falei, bom, considerando tudo isso, vamos formatar isso num negócio de verdade? Então, eu já trabalhava com um grupo de pessoas que eu conhecia e confiava. Falei, vamos fazer uma rede aqui de profissionais que a gente, quando precisa, a gente monta a equipe conforme a necessidade específica daquele projeto. Pode durar um mês ou pode durar 2 anos, depende do caso. Então, eu monto times bons, de gente muito boa, muito experiente, gente jovem muito boa também, gente velha muito boa também, para resolver aqueles problemas específicos. E daí eu falei, cara, mas assim, vida simples. A gente não sofre, a gente procura sempre trabalhar com gente legal e para gente legal. Porque aí, entendeu? Eu tô velho para ter esse tipo de amolação, estresse. Você escreve não sei o que no LinkedIn, você vai perder cliente. Porque seu cliente tem uma posição política diferente da sua. Ué, se o cara não quer me contratar porque a posição política é diferente, tá bom. Também, talvez eu não queira trabalhar com ele também. Então, já disse muito não por aí também, entendeu? Então é isso. A gente, na Compasso, a gente faz conteúdo de vários tipos diferentes. Da FA Cup, que é o campeonato inglês, a gente fez toda a parte de redes sociais, evento para eles, estratégia de influenciadores para eles. A gente trabalha para a CPFL, a gente trabalha para a Embev, a gente trabalha para Central Nacional Unimed. Fizemos um trabalho durante toda a pandemia de comunicação digital deles, suporte às lives, suporte para o conteúdo assinado pelos executivos, LinkedIn. LinkedIn, a gente é muito bom, claro, né? Óbvio, se eu não for bom de LinkedIn, você é bom do quê, né? Então, assim, muita empresa que vai mal, não sabe lidar com o LinkedIn, não sabe usar o LinkedIn para gerar negócio, para vender e tal, a gente ajuda, né? Então, enfim, e aí vamos. E aí é uma maneira legal de trabalhar. E a pandemia foi muito interessante nesse sentido, porque eu já estava trabalhando em home office desde 2018, 2017. E então, quando a pandemia veio, eu já trabalhava em rede. Então, as pessoas que eu trabalho, um está nos Estados Unidos, outro está em Ubatuba, outro está no interior, entendeu? Tem até gente em São Paulo que eu trabalho, Cacheta. Você tem uma ideia. Então, é assim. A Compasso é isso aí. Ô, André, nós temos na sequência aí um quadro onde a gente tenta fazer perguntas objetivas e, quem sabe, esperando por respostas curtas e objetivas também.
Tá bom. Então, eu queria ouvir um pouco de você em cima de algumas dessas perguntas aí. A primeira é a seguinte: o brasileiro, né, via de regra, ele é um ser humano muito sensível, né? Ele ou ela acha por demais que há algo pessoal contra a sua pessoa, né? A gente vê isso no Brasil. Pode ver em outros cantos do mundo, mas no Brasil isso, a princípio, predomina. Nesse contexto, é difícil ser crítico no Brasil, André? O brasileiro, a cultura brasileira, em parte herdada de Portugal, né? Ela sempre evita o conflito. A gente não gosta de dizer não, a gente se sente constrangido frequentemente de se colocar contra uma coisa. Por isso que agora, nos dias de hoje, ai, que polarização, o Brasil está tão brigando uns com os outros. Eu acho ótimo porque é explícito, Cacheta, sabe? O que eu acho muito melhor as pessoas darem a cara para bater, até para defender coisas que eu acho estúpidas, do que ficar mantegando, entendeu? Sabe como é? Então, assim, vamos colocar em pratos limpos quem é a favor do quê, vamos ter um debate claro, com fundamentos. A parte difícil são os fundamentos, né? Mas eu acho que a democracia, a liberdade, ela exige o conflito, sabe? A ausência de conflito é uma coisa totalitária. Então, eu acho ótimo que o brasileiro está mais conflituoso do que costumava ser antigamente. Eu só acho que precisa ter fundamentos nas coisas e não só fé. Ok. O André, você até já comentou na nossa conversa, eu queria que você confirmasse um pouco aí da sua visão sobre o seguinte. O jornalismo impresso, né, ele vem passando por uma grande transformação, né? Assim, os tamanhos dos jornais são menores, os números de páginas são menores, e principalmente o número de anúncios é menor, né? Sim. E com isso, né, uma série de empresas de comunicação podem passar por dificuldades em função dessa diminuição da publicidade, mas, por outro lado, o anunciante, ele supostamente teria um caixa adicional que poderia ser investido em outras mídias, por exemplo, as nossas mídias sociais. Você acha que isso já está acontecendo? As empresas estão investindo já bons recursos nas nossas mídias sociais? As empresas estão investindo bastante dinheiro no Google, no Facebook e companhia. O que está acontecendo é o seguinte, Cacheta. O valor da audiência é cada vez menor. Por quê? Porque o inventário é cada vez maior. Então, assim, a quantidade de páginas de internet que disponíveis, ou dentro do Facebook, do Instagram, quer que seja, disponíveis, aumenta a cada minuto que passa, aumenta exponencialmente. Tá? Então, o valor disso cai. Então, a comunicação ela tende a ser grátis. Então, o budget de marketing das empresas, nesse sentido, para você falar com muita gente, é cada vez mais e mais barato. Os jornais vão acabar, como as revistas estão acabando. O jornalismo impresso vai acabar. Está acabando, já está praticamente, está quase acabado, né? A Folha hoje, é um negócio do PagSeguro. A Folha não é a Folha. A Folha é um negócio pequeno dentro de um império do Luiz Frias ali, parceiros. O jornal O Globo. O que é o jornal O Globo? É um negócio, se não tivesse as organizações Globo, não tinha o jornal O Globo. Não teria razão para isso. Então, os grandes veículos do jornalismo impresso, como regra geral,
eles existem porque eles fazem parte de uma coisa maior, né? Quem não é, vai acabar, já está acabando. Os jornais do interior estão todos acabando, enfim. Natural que seja assim. O importante é que o jornalismo não acabe, porque sem jornalismo é impossível a democracia. O jornalismo tem um papel fiscalizador, crítico, de publicar o que o poder não quer que seja publicado, o poder econômico, o poder político, seja ele qual for, né? E o que o padre, o bispo e o pastor não querem que seja publicado, né? A função do jornalismo é essa. O jornalismo é sempre chato. O jornalismo não é para ser legalzinho, né? O jornalismo é um serviço também para ajudar as pessoas a tomar decisões e melhores para a sua vida, mas tem esse lado, né? Então veja, o que está acontecendo hoje, do ponto de vista da mudança na comunicação das empresas, é que toda empresa hoje é uma empresa de conteúdo, seja faça ela sapato, cerveja, automóvel ou o que você quiser. E essas empresas não estão preparadas para serem empresas de conteúdo. Elas não são, elas nunca fizeram isso. Então, elas dependem de outros que façam isso. Por exemplo, eu. Entendeu? Então, assim, é isso que acontece. Porque essas empresas não são empresas de comunicação, porque elas nunca tiveram que ser. Porque antigamente o que acontecia? Elas contratavam uma agência de publicidade que fazia um anúncio bonito de página dupla, comprava anúncio na Veja ou 30 segundos no Jornal Nacional, ponto final, acabou o assunto. Esse mundo acabou. Acabou. Já era. Né? Inclusive o anúncio em TV cada vez mais barato. Então, assim, as empresas precisam entender que elas são empresas de conteúdo e de comunicação, e aí, Cacheta, que é complicado, pelo seguinte, porque as empresas, quando elas começam a internalizar isso, fica mais e mais difícil mentir. Então, hoje, graças ao mundo digital, graças ao jornalismo, né, a gente sabe que mais de 90% das empresas que dizem que têm iniciativas favoráveis ao meio ambiente, ESG, estão mentindo. Elas não estão fazendo, é o contrário, tá certo? A gente sabe isso. Então, esse é um desafio muito grande para as empresas, porque elas vão ter que alinhar cada vez mais o seu discurso com a sua prática, né? É uma coisa muito complexa, muito nova enfim, eu dei uma resposta muito longa, que era para ser objetiva, mas a pergunta que você fez não era tipo qual é a sua banda favorita. Então fica mais difícil, né? Não, tá ótimo. O André, na sua apresentação foi mencionada a sua habilidade como crítico de cinema brasileiro. Isso é uma coisa que botaram. Eu nunca fui um grande crítico, eu fui editor de revista de cinema, escrevi bastante sobre cinema, gosto muito de cinema, mas eu não sou um crítico. Tem gente que é crítica de verdade. O Merten é crítico de cinema, eu não sou, eu sou um amador. Mas eu queria ouvir de você um pouco aí do futuro, né? Seja o futuro das mídias sociais, né? O que vai sobrar, futuro do rádio, né? Se o rádio vai continuar ou não, e a própria questão do cinema, né? Até que ponto a gente vai ter um cinema mais universal, menos local? O que passa pela sua cabeça nesse sentido? No caso do cinema especificamente, você tem duas coisas diferentes. Você tem o consumo de conteúdo audiovisual só aumenta, seja o TikTok ou seja o novo filme da Marvel, tá? Agora a gente que produz, nós estamos produzindo agora conteúdo audiovisual, tá certo? Então o que eu acho é que é o seguinte, é que você tem duas coisas, são coisas muito diferentes. Você tem um espectro de produção e de consumo, né? De um lado você tem o meu filho fazendo um vídeo no celular dele postando no Instagram. Do outro lado você tem o Steven Spielberg gastando $200 milhões para fazer um filme. Isso vai ser consumido e distribuído de maneiras diferentes. No caso do streaming, o que acontece é que o streaming, sempre que você está vendo um filme parando, pausando, continuando, vendo até o final ou não, e selecionando o que você quer ver, você está gerando inteligência para o algoritmo do Netflix, da Disney Plus, quem você quiser. Então, com isso, ele aprende o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, e que segmentos de pessoas gostam do quê. Então, cada vez que você leva mais informação para as plataformas digitais sobre o que você o que você gosta, o seu grupo, o seu segmento, elas aprendem com isso. Então, assim, histórias audiovisuais não vão sumir.
Eu acho que você tem, numa ponta, a grande experiência coletiva de você ver junto um filme, né? É que eu nem sei num show. Não é porque você tem um Spotify que você deixa de ir no show do Metallica. Pagar uma grana, pegar uma fila, pagar a cara a cerveja, né? Mas é uma experiência completamente diferente de ouvir o Metallica no seu headphone, né? Então, são coisas diferentes. O que eu acho que tem uma tendência, de um lado, muito grande, a super segmentação de um lado, e do outro lado, alguns grandes espetáculos, algumas grandes coisas que todo mundo vai ver no IMAX, 3D, holográfico, que você sente o cheiro do dinossauro, entendeu? Eu acho que tem um caminho do grande espetáculo, como o grande show no Morumbi, né? De um lado, e do outro você tem experiências muito mais íntimas ou até individuais, né? No conjunto do audiovisual. Mas o futuro é alucinante nesse sentido. A gente vai... Eu me lembro, há pouco tempo atrás, não existia cinema 3D. O cinema 3D era uma coisa que... Hoje, todos esses filmes gigantes, você vai ver no 3D, é uma experiência completamente diferente, né? O André, então vamos chegando próximos aí do final, e algo que consideramos importante aí é a simulação aí da volta do André Forastieri para Piracicaba. A gente imagina que você dê umas escapadas de vez em quando para Piracicaba, e quando vem, né, você até já adiantou alguma coisa, você prefere fazer algo, né? Então, compartilha conosco aí. Se você vem para Piracicaba, o que acontece, né? Ou efetivamente você não tem vontade de vir para Piracicaba? Como que isso é processado aí? Olha, tenho ido muito pouco para Piracicaba. Eu aumentei muito a quantidade, o quanto a gente visitava Piracicaba nos últimos anos de vida dos meus pais. Porque, enfim, por razões óbvias, né? E meu pai morreu em 2018, minha mãe em 2019, né? Então, nesse período, eu ia bastante, ficava com eles, até foi uma das razões, até porque eu me desliguei enfim, cada vez mais eu precisava ter o tempo livre para ficar com eles, então, em termos de trabalho, então eu precisava ter um trabalho mais flexível nesse sentido. Eu fui mudando minha vida também por conta disso, um tanto. Então, eu ia com a minha mulher, com meu filho e tal, às vezes ia sozinho, e aí às vezes encontrava algum amigo, ia beber e tal, enfim. Então, os botecos de Piracicaba estão bem melhores do que quando eu morava em Piracicaba, naturalmente. Mas agora eu não vou mais, é muito raro eu ir, até porque as pessoas mais próximas que eu tenho um primo que mora em Pira, que faz tempo que eu não vejo, e o Daniel, mas os pais dele, que são meus tios, talvez você conheça, Joaquim Lázaro e minha tia Lourdes, eles que moraram em Piracicaba há muito tempo, eles moram em Limeira há muitos anos. Então, quando eu vou para esse lado, eu tenho uma cunhada em Campinas e meus tios em Limeira. Então, eu acabo, às vezes, indo para Campinas, indo para Limeira e não indo para Pira. Até porque, assim, eu tenho amigos, tudo, mas, de fato, a conexão... E vou te falar, ficou meio dolorido para mim, viu, Cacheta? Porque Piracicaba, para mim, desde que eu saí de Piracicaba, em 1982, 83 eu vim para São Paulo, era muito lugar onde eu ia encontrar meus pais, na chácara, né? Então, hoje, para mim, eu chego lá, parece ter um buraco, sabe? Assim, eu não tinha uma vida social muito que envolvesse muitas outras pessoas e outras atividades em Pira. Então, eu gosto de Pira, tenho afeto pela cidade, curti até bastante nos últimos anos os meus pais aí, ir na Rua do Porto, tomar umas ali, sabe? Acho uma delícia comer uns peixes ali no fim de semana, mas de fato, eu hoje já não tenho essa conexão. E vou te falar a verdade, eu não sou muito de sítio, cara, eu sou de praia, entendeu? Eu sou muito paulistano nesse sentido, e o paulistano é um cara que quem pagou um mês de aluguel em São Paulo é paulistano, né? Eu estou aqui desde 80, vai fazer 30 anos,
E não, vai fazer mais que 30 anos, vai fazer 40 anos. Caralho, 40 anos, Cacheta, vai fazer. Que eu moro aqui. Então já sou muito paulistano. E seu filho tem que idade, André? Meu filho tem 18 anos. Eu tenho só um filho, tenho 18 anos. Ele já está na faculdade. Tomás. Ele já está na faculdade ou não? Não, ele vai começar agora, na verdade. Ele entrou numa faculdade na gringa. Ele vai estudar nos Estados Unidos a partir de agosto. Tá. Não, porque de repente pode haver uma esperança dele vir fazer Exalc aqui, né? Quem sabe? Daí você vem visitar Piracicaba com mais frequência, mas pelo jeito já foi. Eu tive uma satisfação uns anos atrás. Meu pai que armou essa. A gente foi fazer uma tour da Exalc, eu e meu filho, e a gente até doou um livro para a biblioteca da Exalc, e a nossa Cicerone era ex-professora da Exalc, a Marinês Molina. Então, ela que nos levou para conhecer todos os cantinhos da Exalc, foi muito legal. Mas o meu filho, quem sabe, ele pode fazer um mestrado depois, doutorado, aí tem outras coisas, aí pode ser, quem sabe. Legal. Mas é isso, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Gosto muito, tenho muito afeto pela cidade, carinho pela cidade, mas ficou para mim uma coisa meio, sabe, assim, o que eu ia fazer em Piracicaba era ficar com meu pai e minha mãe. E eu sou filho único, como você sabe, né? Então, eu tinha uma ligação, eu era muito ligado neles. E, aliás, estava falando você lembra muito bem do meu pai e da minha mãe. Eu falo assim, professor Cacheta, para mim, é seu pai, que, aliás, foi meu professor de matemática no Barão do Rio Branco, né? No incrível Barão do Rio Branco. E a dona Janete, sua mãe, também tem memórias incríveis delas, que as melhores esfirras do mundo, não de Piracicaba, do planeta Terra. Vai gostar de ouvir. Não. Isso. Ô, André, Isso aí. E, assim, você já fez muita coisa, mas não foi político ainda. Você tem vontade de ser político? Não tenho e nunca serei. Eu acho que eu colaboro mais sendo estilingue do que vidraça. Eu acho que todos nós somos atores políticos, assumidos ou não, né? O que eu tento fazer com a voz que eu tinha, que eu tenho hoje, com essas plataformas aí que eu tenho, essa chance que eu tenho de me comunicar com muita gente, é tentar passar os valores que eu acredito, os valores de liberdade, os valores de questionamento, os valores de crítica, os valores contra o pensamento mágico, contra a superstição, de ecumenismo, de tolerância, de diálogo franco, aberto e frequentemente explícito enfim, eu acho e criticar o que eu vejo de mais abominável, né? mais truculento, mais desagradável, né? Enfim, então, porque eu gosto do meu país, eu moro aqui, vou continuar morando aqui, eu gostaria que esse país fosse um país mais legal para tanta gente que sofre aqui, que sofre... Eu vi hoje o comentário, nos últimos 7 anos, dobrou o número de brasileiros que passa fome. Pô, Cacheta, 2022, a gente tem que ficar lendo um negócio desse, entendeu? Aí você fala assim, aí eu tenho que ficar ouvindo gente, não, mas o Brasil hoje está muito melhor do que anos atrás. Está melhor para você, talvez, para os caras que estão passando fome, dobrou o número de pessoas que passam fome. Então, assim, eu não queria que meu filho tivesse indo estudar nos Estados Unidos. Quer dizer, eu quero, porque ele está a fim de fazer, teve a chance, teve a oportunidade, ralou para conseguir isso, e a gente tem condição de ajudar ele um pouco nisso, então ele vai estudar lá na gringa. Mas, de verdade, eu vejo ele e muita gente da geração dele falando, Brasil, pai, vou fazer o quê aqui? Não tem, o que tem, os caras estão destruindo. O que tinha de ciência, que era legal, está acabando. O que tem de investimento, não sei o quê, emprego não tem, trabalho não tem. Cacheta, você sabe muito bem o quanto tem de gente super boa, qualificada, bons profissionais, desempregados ou subempregados. Por que essa molecada vai ficar ralando para ficar morando no Brasil?
entendeu? Quem pode vai embora. Os pobres não vão embora porque não tem chance, entendeu? Vai aí na classe C, D, E e fala, ó, te dou aqui um passaporte, uma passagem e 100 doleta para você ir para algum lugar do mundo. Esse país esvaziava no dia seguinte, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa que tem que ser mudada no Brasil, e o que eu puder fazer, um pouquinho que eu puder fazer, e para, sabe, colocar uns valores mais, sabe, mais da razão, da ciência e do humanismo mesmo, eu vou fazer. O André, olha, nós somos gratíssimos aí pela sua delicadeza, pela sua vontade de fazer esse mundo cada vez melhor aí, né? Através de tantas atividades aí que você já desenvolveu. Temos certeza aí que a sua história de vida é inspiradora, né? E vai ser algo importante aí para muitos que estão nos assistindo, né? Tomara que a gente chegue logo aos zilhões de visualizadores aí do programa, estamos chegando lá. E nós gostaríamos de dar uma pequena lembrancinha para você, né? Então, essa a lembrança. Olha aí! E daí tem um efeito especial aí. Eu vou colocar essa lembrança aqui no chão, debaixo do computador, e aperto um botão, e daí vai sair sem o embrulho, a lembrancinha aí do seu lado. Você é muito melhor que o Elon Musk, pô. Você já está fazendo teletransporte. É tipo Jornada nas Estrelas, é isso? Vê se já chegou aí. Às vezes não funciona, vê se chegou. É isso aí. Sensacional! Cacheta, o que tá... Vê se está escrito certo aí. Está escrito aqui, André Forastieri transformou sua história de vida em um show na segunda temporada do E aí, Talk Show 2022, com código de barra. Cacheta, você sempre foi o cara mais crânio da nossa geração ali, da galera ali em Piracicaba, mas agora você deu um passo além. Isso aqui está além da logística, meu amigo. Isso aqui já é outro universo, entendeu? Aí, ó, obrigado, hein? Obrigado da gentileza sua de me convidar a essa oportunidade aí. Eu falei um pouco demais, mas faz parte já. Eu sempre sou assim mesmo. E falo um pouco mais do que devo. Mas obrigado demais. É uma baita satisfação e alegria aí poder conversar contigo. E aí também tem o seguinte, esse negócio de milhões de visualizações. Uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, a gente tem que pensar se a gente quer ser o McDonald's ou se a gente quer ser aquele restaurante que tem as estrelas Michelin, sabe? Os melhores vinhos não são esses que são produzidos aos milhões, tá certo? São aqueles que são produzidos com a mão do cara que vai lá e pega a uva, corta a uva, cuida daquele morrinho, aquele terroirzinho e tal. Esse faz um vinho que tem uma identidade específica. Então, assim, uma coisa que eu decidi fazer também na vida é equilibrar as coisas de volume e as coisas que não são de volume. Então, eu tenho uma newsletter que eu mando toda sexta-feira, chama Forasta News. Faz 3 anos que eu mando. Eu escrevo o que eu quero, eu faço vídeo sobre o que eu quero, eu não fico explicando muito. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não tem problema, entendeu? E tem uns 5 mil assinantes. Tá bom. Eu não quero ter 500 mil assinantes lá. Não é para isso, entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho tem coisas que a gente tem que mirar na quantidade e tem coisas que a gente tem que falar, não, eu vou fazer o que eu acho que devo fazer, o melhor que eu posso fazer. E se uma pessoa curtir, tá sensacional, excelente. E algo também que depois de velho a gente descobre, né? A gente tem que se divertir com o que faz, né? Então, to have fun, né? Eu acho que isso é importante, né? Fazer aquilo que gosta com satisfação, eu acho que os resultados são mais evidentes aí.
Mas, de novo, André, Com certeza. somos muito gratos aí a tudo aí que você compartilhou conosco, tá? Um abração aí. Obrigado, um abraço para todo mundo aí que assistiu, teve paciência de assistir aí. E vamos para próximos programas. Parabéns pelo programa, pela iniciativa e por essa vida incrível aí. Aquele abraço, camarada. Obrigado aí. E para você que quer continuar a acompanhar o nosso IAI Talk Show, recebendo informações sobre as temporadas, sobre os entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails que está disponível no nosso site. E, naturalmente, também não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E ativar as notificações. Em nome da equipe aí do nosso programa, eu gostaria de agradecer bastante o patrocínio que nós recebemos aí do PSEG, da Santeri Farmácia Humanizada, da Vila Bela Acabamentos, da Arquitetura Ricardo Chaim e da Delinte, locação de bicicletas elétricas e entregas sustentáveis. E nos encontramos aí no próximo episódio. Até lá.